Continua Emmanuel. Neste ciclo vicioso vive a criatura de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Olha que interessante, caríssimos. Neste binômio, berço, túmulo, para enganar-se depois do berço, engana-se depois do berço e desengana-se depois do túmulo. Aprisionada no binômio ilusão e desilusão. Nós já dissemos e vamos repetir, porque é fundamental que a gente grave e fique retido no nosso íntimo, né? No livro Libertação, repito, no livro Libertação, de André Luiz, no primeiro capítulo, nós vamos encontrar a passagem de André Luiz assim dizendo: a razão existe no mundo há mais ou menos 40.000 anos. Vocês já notaram quanto nós registramos e gravamos nesta nossa fita magnética perispirítica? Quanto é necessário que nós acordemos para os valores da vida, valores que são imperecíveis, são os nossos valores morais, né? Nesses séculos que nós acabamos nos envolvendo neste binômio e levamos séculos e séculos, nós não podemos de forma alguma permanecer. Não será lícito, porém, de modo algum, desprezar a rotina construtiva. É por ela que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. É por ela, pela rotina, que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos de vida mais altos da existência. É por esse motivo que vemos no Cristo divino marco da renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Ele quebrou todos os padrões que nós podemos imaginar na sua vinda para o planeta. Não podemos, de forma alguma, ignorar a função iluminativa que cada um de nós possui.
ao dizer que vós sois deuses, nós somos continuadores da tarefa do Cristo. E como continuadores, nós precisamos assumir o compromisso de renovação do planeta e transformarmos o nosso coração em um templo de bondade. Nós vamos observar os grandes marcos da humanidade. Os grandes marcos da humanidade. Eles não temeram. Eles deram o seu testemunho convictos de que o testemunho da vida com a sua morte traria a cada um a iluminação interior. A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores em marcha para ciclos mais altos da existência. Nós vamos notar, por esse motivo, continua Emmanuel, que vemos Jesus, divino marco da renovação humana, todo um programa de informações excepcionais, mudando o momento da humanidade. Encontraremos, sem receio e sem medo, os testemunhos. O primeiro mártir do cristianismo após a crucificação de Jesus, Estevão. Ele não teve receio. Ele sabia que ele tinha que adquirir a firmeza de caráter e se posicionou com a mudança, criando hábitos saudáveis para a sua própria vida e testemunhando com a sua própria existência. No abandono à tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Toda a passagem de vida no planeta Terra de Jesus, entre os homens, desde a manjedoura que estabelece o hábito da simplicidade, até a cruz afrontosa que cria o hábito da serenidade e da paciência, com a certeza da ressurreição para a vida eterna. O apostolado do Cristo é resplendente conjunto de reflexos no caminho celestial para a redenção do caminho humano. Nós temos no Mestre o grande exemplo. Citamos Estevão, muito bem, mas nós podemos citar também Maria de Magdala. Maria de Magdala, ela se transformou visceralmente. Ela era uma prostituta que tinha o seu prostíbulo, onde era frequentado pelos grandes da época, do império, os grandes ricos. Era um palácio a casa de Maria, e Maria era lindíssima, segundo contam as histórias. Ela simplesmente abandonou tudo, deixou para os seus serviçais e foi lidar com leprosos, cedendo a Hanseníase para falar da Boa Nova de Jesus. Nós vamos encontrar também a passagem de Paulo. Saulo, 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 antes de Paulo, por que me persegues? Senhor, dize-me, o que queres que eu faça? Nós vamos observar que grandes marcos da nossa humanidade deixaram exemplos
inesquecíveis. Um exemplo contemporâneo que nós tivemos a felicidade de conhecer, a pessoa chamada Amazonas Hércules. Ele fundou no leprosário de Jacarepaguá o centro espírita chamado Filhos de Deus, onde atendia os rancenianos. Ele fundou o centro espírita no leprosário e o centro espírita foi inaugurado por Divaldo Pereira Franco. Quando o Divaldo esteve lá para inaugurá-lo, Amazonas estava ainda caindo as paredes do centro e Divaldo notava que ficava rósea, porque ele perdeu a sensibilidade dos dedos e roçava o dedo na parede e saía sangue. Aí Divaldo perguntou: Amazonas, onde você encontra forças para suportar esse testemunho tão grande da sua própria vida? Porque ele era um homem Hércules, um homem Atlas, um halterofilista, estava totalmente corroído pela hanseníase. Ele falou: seu Divaldo, quando eu sinto que o peso do fardo está pesando as minhas costas, eu vou no cantinho do meu quarto, ajoelho, perto do meu guarda-roupa e digo assim: Jesus, 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 Jesus. E o meu coração se fortalece.